Oi, você tá bem? O que é a Matrix? Como que você sai da Matrix? Ou não tem como sair da Matrix? Já viu aquele momento quando você tá indo trabalhar, pegar um ônibus ou metrô, e aí você espera o segundo metrô, porque o primeiro ele tá muito lotado. Então você encosta na parede, fica olhando aquelas pessoas, e olhando e observando e falando, realmente eu enfrento todos os dias isso, a mesma rotina, o mesmo trabalho, acordo no mesmo horário, ou dormir às vezes desreguladamente ou no mesmo horário. E isso um dia vai acabar ou vai melhorar. E naquele momento que você está pensando isso, as outras pessoas estão pensando que vão acordar no tal horário amanhã, ou o que elas vão fazer, sendo que elas estão automaticamente sempre ali, naquele modo, no modo robô, aquele modo Matrix, tudo é automático e programado. E às vezes você sai dessa cúpula, às vezes você sai desse sistema que existe. E você fica se perguntando a todo momento, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero pra mim? Qual é o melhor que eu quero? E não é nem questão de dinheiro, é questão da sua liberdade. Bom, pra quem trabalha CLT sabe que a todo momento você tá preso nisso. E é um sistema que, se você trabalhar por 6x1, ele não deixa você praticamente aproveitar nada no dia da sua folga. E no dia da sua folga você tem afazeres em casa. Você não vai tirar o dia da sua folga para sair, até porque você tá muito cansado para fazer isso. Você pode até ir, mas aí você vai ficar muito cansado e no outro dia vai ser a mesma coisa. E na verdade é assim porque nós temos a nossa consciência, que chega a ser uma crueldade para nós mesmos. Porque tendo a consciência de você fazer algo ou tá errando alguma coisa, automaticamente você vai ficar se culpando, se cobrando a todo momento. Então somos uns animais selvagens e com uma consciência, só que demonstramos de várias e várias formas. Tem gente no momento de raiva que ela explode na hora, tem gente que ela vai guardando, acumulando, depois, bum, vira uma bomba. E essa coisa de consciência que nós temos, isso que nos separa dos animais, né? Então, se nós comparamos aos animais assim, dessa forma, a única coisa que muda é que nós somos conscientes, não que eles não sejam, né? Mas nós somos um pouco mais no nível elevado. O meu cachorro ele não tem preocupação de amanhã ele acordar às 6 horas da manhã e pegar um ônibus ou um metrô para ir trabalhar e comprar a ração dele. Ele não tem esse nível de consciência, mas ele tem suas preocupações. Não são tão grandes igual a nossa, mas no mundo dele é tão grande igual a nossa. No vídeo anterior eu falei aquele negócio de você se comparar a outra pessoa. Se você sempre se comparar a outra pessoa, você sempre vai estar lá embaixo, dependendo da pessoa que você se comparar. Sempre vai ter pessoas mais bonitas, pessoas que falam melhor, pessoas que falam outras línguas, pessoas que nascem já com a beleza natural, um presente divino. E aquilo que eu falei, quando você se compara a alguém, você sempre vai se colocar lá embaixo e você nunca vai se colocar lá em cima, porque o ser humano ele não consegue ver o bem que ele faz, ele só consegue ver as coisas mal que ele tem e defeitos. Tem uma parte no filme Matrix que tem um menino que ele está com uma colher e a colher ela se entorta. Então o protagonista, que é o Neo, ele pergunta: como que faz isso? Como que entorta essa colher? E o menino fala assim: eu não estou entortando a colher, você não está vendo a colher entortar. Aí ele fica assim: como assim? Ele não é a colher que se entorta, é você que faz o movimento, que a colher ela segue seu próprio movimento. Para quem não entendeu essa cena do Matrix, é no primeiro filme, mas para quem não entendeu, praticamente colocando assim, um exemplo bem simples, é que tudo que acontece ao seu redor não é de fora para dentro, é de dentro de você para fora que acontecem as coisas. E isso é o nível da sua consciência também, né? Se você pesquisar sobre manifestações de energia, você vai entender. E não é questão de religião nem nada do tipo. Isso aí está na ciência e isso está na matemática e na física quântica. Tudo que você se manifesta na sua mente, isso vai acontecer de forma ou de outra. A não ser que você mesmo estragar essa forma de pensamento que você está pensando nesse momento. Você está pensando que sua vida sempre vai ser uma bosta, vai ser aquilo, vai ser monótono, com certeza isso vai ser. E é muito louco se você parar para pensar sobre isso. Havia um homem no Egito, ele estava muito cansado. Ele estava muito cansado da sua vida, não aguentava mais.
viver assim, sem dinheiro, viver sempre na pobreza. Até que nesse dia ele pensou em tirar sua própria vida. Então ele foi pro deserto, e caminhando na areia, ele viu uma árvore grande. Só que ele já estava dias sem comer e sem beber. Só que ele não queria morrer naquele ambiente da casa dele. Ele queria morrer num lugar afastado de tudo e de todos. Então ele foi descansar debaixo dessa árvore. Ele falou, nossa, eu tô muito cansado. E a sombra era grande. Ele falou, vou descansar debaixo dessa árvore. Então ele fechou os olhos dele e ficou pensando, nossa, como eu queria um banquete. Vinho, água gelada, pão e queijo nesse momento. Então, quando ele abriu os seus olhos, ele viu uma mesa repleta de banquete, água gelada, vinho, tudo ali fresquinho, como se saísse agora, no ponto. Tudo tão perfeito. E ele pensou que era ilusão da cabeça dele. Ele falou, meu Deus, não acredito. Começou a comer, se bebedou de vinho. Ele falou, se isso é a morte, eu acho que essa é a solução. Então ele fechou os seus olhos, depois acordou e não viu mais o banquete, não viu mais nada. Ele falou, eu acho que eu tô ficando louco. Será que isso é bruxaria ou feitiço? Nesse momento ele começou a ver vultos, começou a ver bruxas assim andando do lado dele, e bruxos também. E aí todo momento ele ficou desesperado e fechou os olhos novamente e tudo sumiu. Aí ele falou, realmente eu tô ficando muito louco, nada disso é real. Sendo que o tempo todo ele tava com a barriga cheia, né? Ele comeu. Então ele falou, meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Então ele fechou os olhos e simplesmente ele morreu. Bom, por incrível que pareça, ele estava debaixo de uma árvore da sabedoria. A árvore que tudo que você pensa e manifesta acontece. Uma árvore que é totalmente a única que tinha naquele local. O resto estava tudo extintas. Bom, essa história, na verdade, é que o ser humano não importa o tão bem quanto ele tá. Ele sempre vai se culpar. Ele sempre vai ficar se corroendo tudo que está acontecendo à sua volta. Em vez de parar e pensar e ver o que está acontecendo naquele momento. Por mais que seja uma coisa que simplesmente aconteceu, tantas coisas que acontecem na sua vida, não sei se você já passou por isso, que você simplesmente fala, nossa, interessante, isso nunca tinha acontecido comigo, uma coisa boa, né? Uma coisa que realmente está acontecendo comigo, não uma coisa ruim. Então as coisas boas acontecem se você ter a mente positiva para isso acontecer, se você fazer manifestar essas coisas. Não tô falando para você ignorar todas as coisas que estão acontecendo no mundo, que é coisas realmente horríveis, né, que acontece, mas se você absorver tudo isso que tá acontecendo, você vai ficar numa bad tão grande que a todo momento você não vai ficar praticamente sem essa vontade de estar aqui no agora. Você sempre quer voltar atrás e viver naquele momento que você se dizia ser feliz. Sendo que a alegria, essas coisas, é você que faz e não o momento em si. É você que faz essas coisas. Eu mesmo, como eu já falei, quando eu ia pra festa, essas coisas, eu ficava feliz de estar, mas era uma felicidade enganosa. Era uma felicidade que eu mesmo estava me manipulando naquele momento. E eu tenho hoje 28 anos. Quando eu fui com uns 26 anos, eu saí novamente. Sendo que a todo momento, desde criança, eu tinha uma bad totalmente extrema, elevado, que eu não sabia, não tinha esse acesso à internet para descobrir, né? E o psicólogo e psicóloga antes era muito mais caro, né? Hoje em dia dá para facilitar as coisas, antigamente não tinha isso. Em nenhum momento eu sabia que era depressão ou algo do tipo, porque a única forma que a gente tinha é livros. E quando você é criança, você só tem acesso a livros infantis. E eu com meus 12 anos de idade procurando algum livro para explicar o que realmente é uma angústia ou uma tristeza. Uma vez eu cheguei até a comentar com uma professora minha de leitura. Ela já era uma senhora de idade, morena, baixinha, usava óculos. Eu falei, professora, eu tô sentindo uma tristeza que eu sei que não é uma coisa que eu tô inventando, eu realmente estou sentindo uma angústia e é tipo aqui, no meu coração. E ela falava assim, tá tudo bem na sua casa? Tá tudo bem com seu pai? Tá tudo bem com a sua mãe? A todo momento eu falava, bom, meu pai, ele é alcoólatra, né? E todo dia ele chega de madrugada e por isso que às vezes venho, às vezes não venho, mas eu coloco o despertador sempre para tocar, porque eu prefiro estar aqui na escola do que na minha própria casa. Nesse momento eu percebi que foi a maior burrice, besteira que eu fiz em se abrir para uma senhora professora, que naquele momento ela não teve a consciência do que estava acontecendo.
A única coisa que ela pensou é que realmente eu acho que esse moleque ele tá sendo instruído de alguma forma, ou ele tá sofrendo alguma coisa, alguma violência na sua casa. Então que ela acionou a diretora e aí ela fez o bilhete pro meu pai. E aí o meu pai foi na escola e na sala da reunião ele já olhava pra mim com aquela cara tipo, chegar em casa já sabe, né? E naquele dia eu apanhei. Nunca contei pra ninguém porque não é uma coisa que, pra mim, não é uma coisa que eu levo até hoje. É só uma coisa simplesmente que aconteceu. Mas a partir daquele momento eu nunca falei pra ninguém sobre professor ou diretora, nunca se abri. E as pessoas que eu achei, que eu sempre tive essa consciência desde pequeno, as pessoas educacionais que eu tenho que falar algo é os professores e os diretores, né? E até a diretora conversou comigo, falou, isso mesmo que tá acontecendo. Eu falei, tá bom, vamos dar um bilhetinho para o seu pai. Nossa, isso aí é um incrível pensamento, né? Vamos mandar mensagem para resolver. Um simples bilhete vai resolver tudo na sua vida. Então, eu vejo que quando eu fui nessa festa, quando eu tinha 26 anos, eu ficava olhando as pessoas dando risada, se divertir, e eu já tava mal por ter saído de casa. E eu fiquei mal ainda de estar ali naquele momento, naquele ambiente. Eu não tava feliz, eu não tava satisfeito. Sabe quando você tá em casa, a pessoa fala, você tem que sair de casa um pouco pra se divertir. Você tem que ir naquilo e nisso. E aí não, eu fui, não me diverti. Eu dei uma risada simplesmente para não ficar com aquela cara de bosta. Eu fui na festa e não me sentia bem. A única coisa que me deixava legal é eu ver outras pessoas se divertirem. Mas automaticamente isso voltava pra mim como um bumerangue e me deixava numa bad mais ainda. Então eu ficava mais ainda na bad do que eu já tava. E aí a partir daquele momento eu não saí. A única coisa que eu saio assim é pra ir pro shopping, ver um filme e tal. E aí eu percebo que as pessoas elas têm essa dificuldade hoje, tipo de chamar alguém pra ir em tal lugar, né? Eu mesmo, se sábado ou domingo eu quero ir ali na Liberdade, Japão, ver alguma coisa, comprar algumas coisas, né? Dar uma passeada, comer alguma coisa, eu simplesmente vou, porque eu não dependo de ninguém, eu não dependo de amigo, eu não tenho esse apego às pessoas, sabe? Esse apego tipo, nossa, eu tenho que chamar alguém pra ir comigo, eu tenho que compartilhar essa satisfação que eu tô indo em tal lugar, ou comer alguma coisa, ou que inaugurou alguma coisa nova, eu tenho que compartilhar isso com outra pessoa. Sendo que você não tem, não. Se você quiser fazer as coisas sozinha ou sozinho, tá tudo bem. Nada te impede. A única coisa que impede é você mesmo. Então o Matrix, mesmo você não querendo estar ali numa coisa monótona, numa coisa que a rotina é todo dia, aquilo, não tem como escapar disso. A Matrix não tem como você escapar. É uma coisa que não tem como fugir. E eu vou te falar, os pesquisadores falaram da ciência e tem 90% de chance disso tudo não ser real. Aí você fala, não, mas isso é uma coisa impossível de acontecer. Antigamente era só pedra, não sei o que. Pedra, poeira, ar, não sei o que. Bom, hoje nós temos a IA. E é uma coisa que tem como identificar, mas tem algumas coisas que realmente não tem como identificar. O tanto que a tecnologia está avançando a cada vez mais. Não sabemos de nada, na verdade. Não sabemos de nada que está acontecendo fora desse mundo. Porque quando nós chegamos, tudo já estava aqui, né? Tudo já estava construído, na verdade, né? A teoria do Big Bang, né? A teoria, se você acredita, se você é cristão, de um Deus que fez tudo isso. Acredito sim que exista um Deus, um ser maior, né? Que construiu as coisas. É que eu fico na dúvida de como que isso foi feito. E as pessoas falam, não, você não tem que se perguntar como isso é ser feito, só acredita no que está escrito nas escrituras. Sendo que a todo momento você deve duvidar de tudo. Enquanto você estiver com dúvidas, você tem que perguntar, você tem que buscar alguma coisa, algum conhecimento sobre isso. Curte, comenta, compartilha e até no próximo vídeo. Não fique se culpando. Aliás, todos nós estamos na Matrix. Não é só porque eu tô comentando ou não tem como fugir. Porque se eu sair desse algoritmo, eu vou sair desse algoritmo e vou entrar no outro algoritmo. E isso não tem fim. Números são infinitos. E até mais.